Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Estado, Governo e Políticas Públicas. Eu sou o professor Éder Jimenez, sou o professor que construiu o material didático dessa disciplina e eu gostaria de, nessa primeira aula conceitual, me apresentar para vocês. Eu tenho graduação dupla, primeiro em Ciências Contábeis e depois em Ciências Sociais. Eu cursei uma especialização em Gestão Pública, tenho mestrado em Ciências Sociais, com uma pesquisa que relacionou organizações do terceiro setor, conselhos e a perspectiva de relação de desenvolvimento de atividades de ações coletivas e o Estado, e doutorado em Sociologia Política. Além disso, eu estou inserido no setor público há cerca de 17 anos, desde que realizei um concurso e fui aprovado para uma universidade estadual aqui mesmo da cidade de Maringá. Bom, nessa nossa primeira aula conceitual, que diz respeito à primeira unidade do livro, nós vamos tratar basicamente desses 4 pontos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Estado e sua relação com o poder. Depois, uma perspectiva que vai permear todas as discussões da nossa disciplina, que é a interpretação do Estado como um contrato social. O terceiro item da nossa discussão é a discussão sobre os Estados nacionais. E, mais especificamente, nós vamos falar um pouco sobre liberalismo econômico. O último item, quando a gente leva a nossa discussão teórica para mais próximo de cada um dos alunos e do nosso dia a dia, vai falar um pouquinho de uma caracterização do Estado brasileiro. Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente pensa em o que é o conceito de Estado, em como definir o Estado, pode ser que cada um de nós estipule um conceito diferente. Pense o que é o Estado de uma maneira distinta. E isso não necessariamente é errado, já que mesmo entre os teóricos, sejam filósofos políticos ou cientistas políticos, que são aqueles que mais se dedicam a estudar o Estado, não existe um conceito único. Ou seja, não há uma unanimidade na definição do que seja Estado. Contudo, é importante a gente pensar sobre uma perspectiva mais ampla, para tentar englobar todos esses diferentes conceitos ou as diferentes nuances a partir das quais nós podemos interpretar o que é o Estado. Um autor chamado Azambuja, e que está referenciado no livro de vocês, por exemplo, diz que o Estado seria uma organização político-jurídica com governo e territórios próprios que visa ao bem público. Essa noção de bem público é extremamente importante para as nossas discussões e permeia todos os campos das atividades que estão relacionadas à gestão social. Com isso, eu digo para vocês que esse último trecho do conceito de Estado, que é essa preocupação com o bem público, está relacionada, por exemplo, ao curso de gestão pública, está relacionado aos profissionais que trabalham com assistência social, está relacionado àqueles profissionais que atuam nas organizações do terceiro setor e a um grande montante de indivíduos que desenvolvem algumas atividades diretas ou indiretas que têm como finalidade esse bem público, ou seja, promover algum tipo de mudança, algum tipo de alteração na realidade social que seja positiva, porque não é qualquer tipo de mudança que nos interessa quando a gente pensa no papel do Estado. Ora, se o Estado é um ente que rege o coletivo, quando nós pensamos em uma mudança, nós temos que pensar em uma mudança que seja positiva para a maior coletividade possível. A gente vai discutir mais sobre isso ao longo das nossas próximas aulas conceituais. Bom, quando a gente pensa em conceitos de Estado, nós pensamos em autores clássicos, primeiramente. E são esses autores clássicos que a gente vai abordar nessa aula. Primeiro, falar um pouco sobre a noção de poder, de Estado como poder em Maquiavel. Depois, a dimensão do Estado como um acordo ou como uma pactuação entre os indivíduos e esse ente superior com os autores contratualistas, que são Hobbes, Locke e Rousseau. E, por fim, tratar sobre Estados nacionais e liberalismo, trazendo um pouco para a nossa discussão um autor da economia chamado Adam Smith. E por que é importante a gente trabalhar com textos clássicos? Por que é importante ler autores clássicos? E por que interpretar o Estado a partir dessas chaves explicativas nos ajuda a pensar a nossa atuação profissional?
Tem um cientista político chamado Norberto Bobbio que diz o seguinte: textos clássicos são aqueles que se tornam atemporais, que nos fornecem recursos e possibilidades para interpretar o funcionamento das sociedades em diferentes momentos da história. E se tornam clássicos justamente por isso. Não apenas porque, no momento em que eles foram concebidos, trouxeram algum tipo de inovação ou uma explicação que foi uma explicação ampla, que deu conta do entendimento de como uma determinada sociedade ou um determinado fenômeno operava. Mas mais do que isso, são textos que, com o passar do tempo, permitem ainda trazer subsídios para a gente pensar sobre como uma determinada sociedade opera ou sobre como determinados fenômenos ocorrem. Ao longo dessa disciplina toda, nas aulas conceituais e depois nas aulas ao vivo, vocês vão ter o contato com essa dimensão de que textos clássicos seguem atuais. A leitura do material didático é extremamente importante para que vocês percebam quanto esses textos seguem importantes. Falando primeiramente sobre Maquiavel, é importante a gente partir do seguinte princípio. O Maquiavel escreveu os Conselhos ao Príncipe, que é um dos textos mais clássicos da ciência política mundial, e o texto que deu origem ao termo maquiavélico, com toda aquela carga que ele traz de algo ruim, de algo pesado, de alguém que é manipulador, mas o Maquiavel escreveu esses Conselhos ao Príncipe a partir da perspectiva de um funcionário público que foi afastado de suas funções quando houve uma troca de grupo dominante no poder. E aí, como Maquiavel foi golpeado por essa troca, ele foi afastado, acusado e teve que se exilar, ele percebeu que o Estado, na verdade, se constitui, ou o que de fato rege o Estado, é uma disputa pelo poder. Quando Maquiavel fala sobre essa noção de Estado como poder, a preocupação dele é demonstrar ao príncipe, já que ele não escreveu esses conselhos para que viessem a público e sim direcionado a um único ente específico, como uma capacidade de imposição da ordem. O que isso significa? Que, segundo Maquiavel, o Estado deveria ser sempre coordenado ou comandado por um grupo e que esse grupo deveria fazer todo o possível para se manter no poder. Como é que esse grupo se manteria no poder? A partir da imposição da ordem para com uma população. Poxa, mas essa imposição da ordem não poderia se dar de uma maneira truculenta, de uma maneira que afastasse as pessoas. E é por isso que o Maquiavel fala sobre algo que ele chama de verdade efetiva dos fatos em contraposição ao dever ser. Uma noção um tanto quanto filosófica que coloca um binômio em conflito. As noções de percepção e aparência do dever ser com relação à verdade efetiva de como as coisas operam. Do que a gente está falando, trazendo isso para um exemplo? Maquiavel dizia o seguinte: a manutenção do poder passa por saber impor-se. E saber como fazer essa imposição significa fazer com que as pessoas entendam que o príncipe, ou, se nós trouxermos para a nossa realidade, que aqueles que ocupam os postos de mando nos Estados nacionais estejam buscando o bem comum. Vocês se lembram lá daquele conceito do início dessa nossa aula, onde eu disse que a finalidade última do Estado é o bem público, é o bem comum? Para o Maquiavel, o mais importante não era que o príncipe buscasse o bem comum, mas que ele parecesse buscar o bem comum. Ou seja, que ele aparentasse buscar o bem comum e que as pessoas pensassem, percebessem essa boa vontade da parte dele. Vejam, então, qual a diferença entre fazer algo, entre ser algo e entre aparentar algo. Essa é uma noção que permeia até hoje as nossas discussões sobre quem comanda os Estados nacionais. Para além disso, o Maquiavel dizia o seguinte: as pessoas precisam pensar que o Estado tem buscado mudanças, ainda que não necessariamente essas mudanças ocorram. Mas, quando essas mudanças ocorrem, elas devem ter o limite. O limite dessas mudanças é aquele que não altera o status quo, ou seja, não altera a disposição das classes sociais em uma determinada sociedade. Em outras palavras, é como a gente dizer o seguinte:
as pessoas que têm piores condições sociais têm o direito de ter as suas condições melhoradas, mas só e desde que isso não altere as diferenças sociais que existem com relação aos grupos mais abastados. Para o Maquiavel, dizer isso ao príncipe significava pensar o seguinte: existe a coroa, existe a igreja, existe a nobreza e existe a grande massa, a população. Essa grande população precisa entender que ganhou algo, precisa entender, que o príncipe é bom, mas não necessariamente o príncipe precisa ser bom. E quando fizer algo por essas pessoas, ele deve fazer menos do que o suficiente para que essas pessoas atinjam uma condição social superior, ou seja, para que essas pessoas ascendam a uma categoria distinta. É importante pensar esse conceito e essa preocupação do Maquiavel de manutenção das condições sociais, porque eles permeiam uma série de outros autores clássicos e permeiam as discussões que a gente tem, inclusive, hoje em dia. Por fim, para falar um pouco ainda sobre Maquiavel, ele destacava mais 2 pontos. Primeiro, a relevância da contestação e da revolta para a manutenção do Estado, porque enquanto as pessoas estavam se manifestando, enquanto elas se mostravam revoltadas, significa que elas buscavam o Estado e esperavam dele algum tipo de resposta, então não estavam dispostas a aplicar um golpe. E segundo, as noções de virtude e fortuna, que fazendo uma tradução bem simplista, ou uma conceituação bem simplista, seria dizer o seguinte: o príncipe precisava de 2 coisas. Ele precisava ser virtuoso, no sentido de conseguir ler a forma como a sociedade se organizava, como as pessoas se comportavam e aquilo que elas esperavam, e, em alguma medida, precisava contar com a sorte. A noção de fortuna tem a ver com essa dimensão de sorte. Só que para o Maquiavel, a sorte não é algo do tipo encontrei um bilhete premiado na rua. A sorte para ele é uma consequência de estar bem preparado. Ou seja, se o príncipe fosse capaz de se cercar de pessoas hábeis, se ele fosse capaz de ler o comportamento das pessoas, se ele fosse capaz de manter essa noção de verdade efetiva dos fatos e de dever ser de uma maneira com que as pessoas pensassem que aquilo que era aparente de fato ocorria, ele poderia contar com a sorte. Pensem, então, o quanto esses conselhos do Maquiavel ao príncipe seguem extremamente úteis, extremamente válidos para aqueles que buscam a todo custo manter-se no poder. Aqueles que entendem que o Estado é, sim, a base de manutenção do poder e que se preocupam, mais do que com outros aspectos, mais com que o bem comum, em conseguir manter a ordem, em impor uma determinada ordem estabelecida. Bom, para além do Maquiavel, nós tivemos construções filosóficas nos séculos seguintes, que foram feitas por autores que basicamente tinham a noção de que a construção do Estado era mais do que a manutenção do poder, mas era uma espécie de acordo, ou uma espécie de pacto, que era composto por toda a população e que essa cedia a sua condição de liberdade a um determinado ente que seria chamado de Estado. Basicamente, quando a gente pensa nessas construções, a gente está falando de 3 autores. O primeiro desses autores foi o inglês Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã e falou sobre o estado de natureza racional e uma condição de guerra de todos contra todos. O termo Leviatã remete a uma figura bíblica, a um monstro bíblico que seria capaz de governar, de impor-se sobre um determinado povo. Nas palavras do Locke, de acordo com a sua interpretação filosófica sobre a constituição das sociedades, as pessoas teriam uma natureza racional, ou seja, elas fariam uso da razão, estabeleceriam cálculos e pensariam sobre como deveriam agir. E a partir disso, o Estado seria constituído porque elas tinham medo da guerra. Veja que Locke fala sobre uma condição de guerra de todos contra todos. O que significa essa condição de guerra? Significa que a qualquer momento, qualquer indivíduo pode disparar uma guerra. Seja porque ele quer conquistar um território, seja porque ele quer determinados bens que outra pessoa possui, seja porque ele se encantou
por alguém que pertença a uma outra família e decide que aquela pessoa lhe pertence, que será dele. Ou seja, as pessoas fariam cálculos racionais que basicamente seriam do tipo, eu quero a terra dele, mas será que eu tenho condições de lutar com ele e sair vitorioso? Tenho, então eu vou invadir. Não, eu não tenho, então é melhor deixar e buscar um outro espaço, buscar uma outra forma. Então, segundo o Hobbes, era muito preocupante a condição dos homens. Os homens, em sua natureza, seriam racionais, porém tenderiam à violência. O estado de natureza, então, seria comparável à guerra e só poderia ser evitado caso todos entregassem suas armas a um terceiro. O que significa entregar as armas? Entregar as armas significa duas coisas. No sentido literal, é entregar mesmo as suas armas a esse ente, que seria o soberano ou o Estado. Mas também existe um sentido figurado. Entregar as armas no sentido de entregar os seus pensamentos, entregar as suas ideias, entregar os seus ímpetos de guerrear ao Estado para que ele regulasse as relações e para que essas guerras não ocorressem e não dizimassem a população. Nesse sentido, aconteceria essa entrega das suas armas por meio de um contrato social. E esse contrato, pessoal, garantiria que todos os demais também o fizessem. Ou seja, quando uma sociedade entendesse ser necessário a instituição de um ente soberano, pactuassem que se fazia necessário para a manutenção da ordem e mesmo para a manutenção da vida em coletividade, da entrega de todos os seus poderes e liberdades individuais a um soberano, nós estamos falando de uma pactuação que deveria ser feita por todos. Segundo Hobbes, o que levaria os indivíduos racionais a entregarem sua liberdade ao soberano seria o fato de que a vida no estado de natureza implicaria em preocupação constante com a própria sobrevivência, pois em um contexto onde todos os atos são justificáveis, não havia direitos que protegessem os indivíduos. Como eu disse para vocês, se existe um estado de natureza que não é regulado por nenhum ente, cada indivíduo, com sua racionalidade, define o que é melhor para ele, o que ele pode, deve fazer, o que ele não pode e não deve fazer. O que gerava um clima constante de insegurança e um estado, uma tensão de guerra que era permanente. Para o Hobbes, então, o Estado surgiu como uma união das pessoas em torno da tentativa de manter a sua própria sobrevivência e de manter um mínimo de liberdade para que eles pudessem ter sua propriedade, ter o seu espaço, sem que fosse ameaçado por outros a todo momento. O segundo autor que falou sobre como o Estado se constituiria a partir de um contrato social foi John Locke. Ele escreveu 2 tratados sobre o governo civil e disse basicamente que o estado de natureza seria um estado harmônico, o contrário de Hobbes, que fala sobre um estado de guerra, mas que a tolerância e as condições econômicas levariam os indivíduos ao conflito. O Locke escreve em um contexto alguns anos depois de Hobbes, e aí ele entende o seguinte: não é a natureza das pessoas que é ruim, mas quando elas se colocam diante de situações econômicas que geram problemas sociais, basicamente escassez e falta de dinheiro, essas pessoas se veem obrigadas a tomar atitudes que não necessariamente tomariam. Usando o exemplo da invasão de uma propriedade, seria como dizer o seguinte: as pessoas não têm a intenção de invadir uma propriedade. Só que se elas não têm condições financeiras de ter sua própria propriedade, elas não têm onde plantar e elas não têm o que comer, elas vão sair desse estado de natureza que seria positivo, que seria harmônico, e aí elas vão buscar o conflito. Para o Hobbes, então, o Estado deveria, mais do que regular as relações sociais, tentar resolver esse problema para que escassez, falta de dinheiro e as condições econômicas fossem sanadas para evitar o conflito. Segundo John Locke, as leis que protegeriam os indivíduos, não o poder soberano, seriam centrais ao governo por garantirem as liberdades. Vejam, então, que segundo Locke, diferentemente de Hobbes, para quem o soberano seria um ente superior, o mais importante não seria o Estado, seriam os indivíduos.
Na concepção de Locke, então, as leis deveriam proteger os indivíduos, ou seja, o Estado é que deveria nos servir e não nós a ele. E aí, esse é um ponto que dá muito pano para discussões e que permanece também extremamente atual. O governo teria um papel limitado, sem subordinação completa do povo, e deveria gozar de legitimidade, tanto que haveria situações em que o povo teria, inclusive, o direito de se revoltar, lembre-se de Maquiavel, buscando recuperar o poder concedido ao governo, como quando o Estado de Direito deixasse de existir ou caso o governo ameaçasse os direitos do povo, por exemplo. Veja, então, que se Hobbes entendia que o Estado era um ente superior ao povo, Locke entendia o contrário, que o Estado era um ente subordinado ao povo e que ele só deveria existir e só deveria permanecer constituído desde que ele atendesse ao povo, desde que ele realizasse a sua função de garantia de direitos e de possibilitar o bem comum e o bem público à população. O terceiro autor, quando a gente pensa em autores contratualistas, é Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu 2 obras que têm discussões um tanto diferentes, um tanto complementares, para a gente entender um pouco mais uma outra perspectiva sobre a pactuação ou o contrato social. A primeira obra de Jean-Jacques Rousseau, chamada Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, parte de um princípio que permeia um conjunto amplo de discussões acerca de como se constituíram os primeiros estados e as propriedades privadas. Rousseau dizia que a história da humanidade seria a história da desigualdade, que se iniciou quando os demais membros de uma sociedade legitimaram a afirmação daquele que chamou um pedaço de terras de seu. Em outras palavras, então, a desigualdade seria fruto tanto da apropriação de uma propriedade por alguém, quanto da aceitação dos demais, ou seja, a própria constituição do que seria uma propriedade privada seria também uma pactuação. Segundo Rousseau, a partir do momento em que alguém cercou um pedaço de terras e disse que era seu, aquele espaço deixou de ser um espaço coletivo. E quando outras pessoas não se manifestaram de maneira contrária a essa decisão, elas aceitaram e legitimaram, tornaram válida aquela afirmação de que um determinado espaço de terra pertencia a alguém. Quando as pessoas passaram consecutivamente a definir espaços como seus, os conflitos passaram a emergir. E aí aqueles que não foram capazes de definir espaços como seus, ou seja, de constituir as suas próprias propriedades, passaram então a viver uma condição de desigualdade. Na sua segunda obra de destaque, do contrato social, Rousseau diz o seguinte: diante de desigualdade, os homens, após perderem a sua liberdade natural, ou seja, após perderem aquela condição de igualdade, de poder transitar, plantar e colher de qualquer lugar, estabeleceram um pacto legítimo para que tivessem garantida a sua liberdade civil, ou seja, todos deveriam alienar-se dos seus direitos em favor do coletivo. O Estado, então, para Rousseau, seria um conjunto de indivíduos responsável por elaborar leis e cumprir essas leis, de modo que o corpo administrativo do Estado também deveria ser subordinado ao povo. Para Rousseau, o Estado deveria regular as relações que se criaram a partir da definição do que seria uma propriedade privada e deveria sempre ter em mente também tentar buscar o bem comum, ou seja, o soberano não era o Estado. O soberano para Rousseau também era o povo. Percebam que, diferente de condições de conteúdo mais filosófico, de comportamento um tanto quanto menos factíveis, Rousseau tem uma noção muito básica e, ao mesmo tempo, muito atual sobre como as desigualdades surgiram e sobre como os conflitos sociais emergiram. A noção de propriedade privada, que permeia o desenvolvimento das nossas relações econômicas até os dias atuais. Quando a gente fala sobre relações econômicas, é importante ter em mente que um primeiro momento de destaque dessas relações, de uma maneira globalizada, ainda que nós não pudéssemos falar sobre globalização da maneira como se coloca hoje, aconteceu no período feudal. Quando a gente pensa no que foi o feudalismo, nós estamos falando de um contexto
em que haviam relações entre suzeranos e vassalos, ou seja, dois grupos diferentes de pessoas, aqueles que detinham as terras e aqueles que trabalhavam nas terras, e seria, portanto, a terra responsável pela mediação das relações sociais, e aqui nós podemos nos remeter a Rousseau e a noção de que havia aqueles que declararam propriedades e espaços de terra como seus, e aqueles que, sob condições de desigualdade, se submeteram a trabalhar nessas terras, e, além disso, uma noção de que a expansão das relações no período feudal se deu de uma maneira muito desigual. Quando nós pensamos que um regime feudal é pautado, então, por grandes espaços de terra que pertencem aos suzeranos, onde os vassalos trabalham, geram uma parte pequena da produção para o seu sustento e a maior parte dela para o senhor feudal, que consome o restante e que vem do trabalho dos outros, e que o demais, ou aquilo que sobra, o excedente, ele comercializa, nós já estamos falando sobre a expansão das desigualdades. Porque não é só ter ou não ter terra, não é só produzir ou não o que comer, mas é explorar a produção do outro para a comercialização. Quando nós falamos sobre isso, nós já geramos algum tipo de noção de insatisfação dessa população. A ideia de insatisfação permeia toda a construção dessa nossa disciplina e com certeza deve ser um dos termos mais recorrentes nas nossas discussões. Por que essa insatisfação se tornou recorrente ainda no período feudal? Por conta de uma condição em que o poder político e econômico era concentrado. Lembre-se de Maquiavel, a noção de que aqueles que ocupam os postos de poder buscam manter-se nesses postos. Quando a gente fala dos contratualistas e pensa a propriedade, nós estamos falando em poder articulado à consecução de um espaço restrito, de uma área privada que configura poder econômico. Quando nós olhamos para o feudalismo, o poder político e o poder econômico estavam concentrados em um mesmo grande grupo. E os vassalos, que eram a maioria da população, estavam aprisionados à sua condição de minoridade por conta de uma imobilidade social, já que as terras que pertenciam aos senhores feudais, elas só poderiam ser transferidas, elas eram repassadas por hereditariedade. Aqueles que nasceram vassalos permaneceriam nessa condição ao longo da vida e seus filhos, netos e todas as gerações vindouras deveriam também permanecer nessa condição. Pensem, então, quão insatisfeitas essas pessoas estavam quando perceberam, primeiro, que a distribuição de terras era injusta, segundo, que eles só poderiam consumir uma parcela pequena daquilo que produziam, terceiro, que os senhores feudais viviam a partir daquilo que decorria da mão de obra e do esforço e trabalho dos vassalos, e quarto, para além da sua subsistência, ele comercializava o excedente e tinha luxos e mais recursos a partir daquele trabalho que vinha do vassalo. Essa ideia, então, de que o trabalho daquele indivíduo não teria uma valorização maior ao longo do tempo, já causava insatisfação. Pensar que, por conta da hereditariedade, não haveria mobilidade social, aumentava ainda mais essa insatisfação e gerava inconformidade por parte da população com a realidade social que se colocava. Nesse contexto de sociedades feudais e de estados nacionais, ainda nesse momento pautados pelas discussões que permeavam, então, os aspectos econômicos relacionados à vida rural, a gente precisa pensar sobre a expansão territorial e comercial dos países europeus. A partir do momento em que os países europeus foram constituídos por grandes grupos de nobres, por grandes aglomerações de pessoas que trabalhavam e que mantinham essa nobreza. E somado-se a isso o fato de que a Igreja Católica tinha um poder muito forte, foi possível pensar a expansão de territórios. Quando nós pensamos, então, por exemplo, o período colonial, nós estamos falando sobre uma expansão que foi territorial, que foi econômica, mas que foi também religiosa. Um outro exemplo, antes ainda desse período que atingiu a África e a América especialmente,
é pensar sobre as cruzadas. As cruzadas foram chamadas de movimentos de libertação que basicamente se pautaram pela tentativa de catequização ou de libertação religiosa de povos tidos como bárbaros, tidos como pouco racionais, tidos como ainda não desenvolvidos a ponto de compreender a fé católica, a fé cristã. Quando as pessoas que compunham as cruzadas estavam passando por territórios, desbravando o território, seja por terra, seja pelo mar, eles criaram novas rotas. A partir dessa criação de novas rotas, passou-se também a ter a necessidade de transportar produtos. Primeiro para a subsistência daqueles que participavam das cruzadas e depois pela possibilidade de estabelecimento de comércio. Nessas novas rotas que foram criadas a partir das cruzadas, se desenvolveram primeiro feiras para pequenos comércios, para espaços como nós temos as feiras hoje em dia, aqui em Maringá, por exemplo, feiras com produtos produzidos por agricultores, mas também com produtos de artesanato e etc., mais ou menos nesse sentido, ainda no meio do milênio passado. E a partir dessas feiras, do desenvolvimento dessas feiras, começaram a se desenvolver o que ficou conhecido como protocidades. E a partir disso, desenvolveram-se os burgos. Bom, quando a gente pensa então no desenvolvimento dessas relações, primeiro, a criação de rotas, depois o surgimento de pequenas feiras de comércio, depois a formação de pequenos agrupamentos nessas regiões de pequenos comércios, as protocidades, e por fim o fundamento de burgos, que seriam depois as novas cidades, e daí o termo burguesia, composto por aquelas pessoas que formaram essas novas cidades, a gente pode pensar em outros dois pontos. Primeiro, ampliação do comércio e da cobrança pelos senhores feudais, sem reconhecimento aos vassalos, o que se pautou especialmente pelo seguinte: se nós desenvolvemos as rotas, os espaços de comercialização, surgem novas cidades e novos grupos que podem consumir, é preciso que seja produzido mais para que os senhores feudais possam ganhar mais dinheiro. Possam, então, ainda não se usava esse termo, mas para falar um termo atual, ter mais lucro, ter mais rentabilidade em cima daquilo que era produzido. Por outro lado, os vassalos continuavam recebendo ou continuavam tendo a mesma parte sobre aquilo que produziam, que era aquilo necessário à sua subsistência. Mais um fator para a insatisfação dessa grande população. E por fim, nós podemos pensar o seguinte: para além da insatisfação, uma parte deles buscou migrar para as novas cidades, para os burgos. E aí, pessoal, quando a gente pensa sobre essa migração, significa o seguinte: muitos dos vassalos que estavam insatisfeitos na área rural passaram a migrar para aquelas cidades que ainda estavam se constituindo, porque viam nessas protocidades uma possibilidade de uma nova forma de vida, talvez com menor dependência, talvez com possibilidade de ser dono de algo, ou seja, de também ter a sua propriedade, e por isso as cidades, as protocidades, passaram a se desenvolver e com o tempo se tornaram os burgos. Isso significa que boa parte daqueles que fundaram as cidades e que constituíram os primeiros burgos se tornaram a burguesia, que hoje nós temos como uma classe média ou alta, são aqueles que permaneceram por décadas ou séculos como vassalos, pensando no funcionamento do regime feudal. Bom, o Estado, então, teria surgido, em alguma medida também, com essa preocupação de permitir, inclusive, a conservação do poder entre uma elite constituída, mas principalmente visando regular as novas relações comerciais que se desenvolviam. Pense que, sob essa perspectiva de origem já econômica, o desenvolvimento do Estado foi uma necessidade porque as relações econômicas estavam postas. A partir daquelas feiras, lembrem-se que eu pedi para vocês focarem no slide anterior, quando a gente mostrava aquele caminho de feiras, protocidades e burgos. A partir do desenvolvimento das feiras
da constituição de protocidades, do desenvolvimento de burgos, um ciclo de relações econômicas se desenvolveu. E o Estado fez-se também necessário para regular essas relações econômicas. Pensando nesse sentido, há uma série de características que dizem respeito à forma como economicamente um Estado se colocava. Uma dessas características é o mercantilismo. Os Estados nacionais, nesse momento, tinham uma preocupação muito grande em conservar os direitos e em promover a expansão comercial. Isso significa que aquele Estado feudal, aquela forma como o Estado se constituía, baseado nos feudos e nas relações entre suzeranos e vassalos, tomou uma dimensão maior. Um primeiro indício de globalização, então, foi a forma de estruturação desses feudos, desse sistema feudal em Estados nacionais. Conforme a conjunção desses Estados foi se tornando cada vez mais coerente em termos de entendimento e de pactuação, especialmente entre a nobreza dos senhores feudais, depois os novos burgueses e também o papel da igreja, nós avançamos até o ponto do capitalismo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o capitalismo, especialmente na nossa aula conceitual da unidade 2. Além desse mercantilismo e da necessidade de expansão comercial, nós precisamos pensar que os Estados nacionais foram caracterizados também por uma preocupação com o metalismo. Metalismo decorre de metal e significa, então, uma intervenção dos Estados na economia pautados pela balança comercial, por protecionismo e colonialismo. Basicamente, a ideia do metalismo era: os Estados devem buscar, de todas as maneiras possíveis, conservar o maior número de recursos financeiros que for possível. Os recursos financeiros eram ouro e prata. Então, o metalismo significava tentar fazer com que o maior número possível de recursos permanecesse no Estado, aqueles que eram internos, e, além disso, ter uma balança comercial favorável no sentido de conseguir exportar e trazer mais recursos para dentro do Estado. O protecionismo, inclusive, tem a ver com essa condição de buscar uma balança comercial favorável, ou seja, manter os recursos no interior do Estado, e para isso, os Estados nacionais da segunda metade do milênio passado trabalhavam com altas taxas alfandegárias e estimulavam o comércio nacional. Ou seja, sabe quando a gente pensa hoje em dia em taxa de câmbio? O real está desvalorizado, o dólar está alto, euro, etc. Estados nacionais há 4, 5, 6 séculos atrás já tinham essa preocupação. As taxas alfandegárias eram o que fazia com que as pessoas se sentissem desestimuladas a comprar algo de fora de um determinado país e adquirissem no interior do Estado. Além desse protecionismo, foi muito importante o colonialismo. E aí, quando a gente pensa em colonialismo, nós brasileiros entendemos bem, né? Ao longo da nossa vida, a gente passa pela disciplina de história por uma discussão sobre como foi o nosso período colonial. E aquela noção de que o colonialismo foi, por parte de Portugal e de uma série de outros estados nacionais, especialmente europeus, uma busca por ampliação de riquezas, e aí tanto de metais quanto de matérias-primas, e no caso brasileiro, majoritariamente de matérias-primas, e além disso, dos domínios territoriais. Num primeiro momento, quanto maior os domínios, o número de domínios coloniais, ou quanto maior o espaço que um determinado estado ocupasse, maior a possibilidade de extração de metais e de matérias-primas. A partir de um segundo momento, maior a população que se arraigaria, que viveria naqueles espaços e que também faria parte de um mercado consumidor desse Estado nacional, ou seja, uma relação entre colonialismo e protecionismo. Um último aspecto, é importante a gente pensar sobre a industrialização que ocorreu a partir dessas mudanças nos meios de produção. Os estados buscavam cada vez mais recursos, cada vez mais lucros, cada vez atingir um número maior de pessoas, inclusive de fora, para que comprassem aquilo que eles produziam. Nesse contexto, então, a gente precisa pensar que os processos de industrialização foram importantes porque os estados buscavam mercados, crescimento do número de matérias-primas e também de mão de obra, e, além disso, novas formas de produção, que fossem mais rápidas,
que fossem mais rentáveis, que produzissem um número maior de itens e que permitissem um maior acúmulo de capitais, nesse caso, os metais. Revolução Industrial, a gente volta a falar na nossa unidade 2, ok? Esse contexto que eu mencionei nos 2 slides passados foi um contexto que levou ao surgimento do liberalismo e que é um conceito que persiste até hoje e que serve para nós explicarmos e pensarmos como os estados nacionais operam. É muito comum nós ouvirmos que o Estado brasileiro adota políticas liberais ou que um determinado outro Estado adota políticas liberais. E o que seria o liberalismo? Basicamente, o liberalismo seria uma junção de 4 características dos Estados nacionais, definidas e defendidas desde Adam Smith e outros autores clássicos da economia, até autores da ciência política, da filosofia política e outros intérpretes das condições de funcionamento dos Estados na atualidade. Em primeiro lugar, o liberalismo se caracteriza por uma manifestação ideológica da burguesia em contraposição ao feudalismo e à força da religião. Se o período feudal tinha a igreja muito forte e calcada como uma base de apoio aos senhores feudais, quando nós pensamos no desenvolvimento das cidades e pensamos que os burgos e os burgueses se fortaleceram em oposição aos senhores feudais, é fácil nós pensarmos que eles também se estabeleceram, esses novos burgueses, em oposição à igreja. Então o liberalismo surgiu como uma forma de demonstrar que as relações econômicas é que deveriam ser fortalecidas, e não as relações que eram permeadas em alguma medida por aquilo que a igreja constituía. Em alguma medida até mesmo é uma ironia, já que o desenvolvimento das cidades ocorreu a partir das cruzadas, que foi um movimento que teve como base a Igreja Católica, não é? Uma segunda característica do do liberalismo, é a sua capacidade de autorregulação do mercado. Ou seja, segundo os autores e aqueles que defendiam o liberalismo, o Estado deveria intervir o menos possível no funcionamento da economia. Aqueles que detinham as condições de poder econômico, aqueles que eram detentores de propriedades e dos meios de produção, é que deveriam pensar quais seriam as regras e como operaria, como funcionaria as relações desenvolvidas entre os entes em termos econômicos e comerciais. Segundo Adam Smith, nós poderíamos pensar que existe uma mão invisível do mercado que faz com que as coisas se acertem, com que as próprias relações econômicas sejam autorreguladas de uma maneira positiva. Na prática, a gente sabe que as relações econômicas, quanto mais autorreguladas, se dão de uma maneira mais positiva para aqueles que são detentores do capital, e não para os trabalhadores e para aqueles que dependem do consumo para a sobrevivência. Mas a base do liberalismo é essa base de uma ideia, uma das suas características é a mão invisível do mercado, que deveria regular as relações econômicas, cabendo ao Estado o mínimo de intervenção possível nesse processo de definição sobre normas, regras e fiscalização do funcionamento da economia. Uma terceira característica do liberalismo diz respeito à reprodução e manutenção da realidade social e das condições de classes. Lembrem-se que desde Maquiavel já se discutia a ideia de que o Estado poderia primar por uma noção de aparência ou de dever ser, no sentido de promover mudanças sociais, mas que não necessariamente essas mudanças precisariam ocorrer. E, de fato, o liberalismo tem como uma das características essa preocupação em manter as classes e as posições sociais da maneira como elas estão postas. Isso significa que não deveria ser buscado o bem comum ou o bem público de uma maneira que as classes se mesclassem ou deixassem de existir. Pensando então o liberalismo como uma forma de organização do Estado atrelada ao capitalismo, significaria dizer que trabalhadores devem permanecer trabalhadores, detentores de capital devem permanecer como detentores de capital. Por fim, a última característica relevante do liberalismo que eu destaco para vocês são as concepções distintas de justiça e igualdade. Quando nós pensamos em um Estado democrático,
nós temos noções de o que é justiça, o que é injusto, o que é igualdade, o que é desigualdade, que em alguma medida dialogam com aquela ideia de Rousseau, de que quando alguns cercam propriedades e outros não as têm, então não tem onde produzir, não tem o que comer, nós estamos falando de desigualdade. Para o liberalismo, essas noções de justiça e igualdade não necessariamente se colocariam como nós costumamos pensar no regime democrático, porque o argumento liberal é pautado na meritocracia, que diria mais ou menos o seguinte: não importa qual a sua origem, todos têm condições de alcançar uma condição distinta, de ser alçado a outra condição social. Vejam então que o mesmo regime que buscava a manutenção da realidade social e das condições de classe tinha um discurso para a população de que todos poderiam ser capazes de alterar a sua condição social. Em outras palavras, significa dizer que a quarta característica marcante do liberalismo poderia decorrer lá de Maquiavel e daquela noção de aparência e do dever ser que não se coloca de uma maneira correta ou coerente no funcionamento da sociedade. Bom, e como é que entra o Estado brasileiro, ou como é que a gente pode pensar o Estado brasileiro nesse contexto de noção do Estado, ou como caracterizar o Estado brasileiro? Primeiro, é importante nós termos em mente o seguinte: o Brasil tornou-se um Estado independente, de fato, em 1822 e foi caracterizado por algo tido como um Estado unitário até a proclamação da República no fim ainda do século XIX. Isso significa, esse Estado unitário, que nós tínhamos uma estrutura de poder centralizada com relação às atribuições administrativas, políticas e judiciais, e além disso, que nós tínhamos um poder moderador que era muito forte. O texto da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, definia o poder moderador como a chave de toda organização política. Ele era exercido pelo imperador. Em alguma medida, ele tinha o mesmo poder, ou mesmo se sobrepunha aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso significa dizer que no nosso primeiro período como Estado, ainda Estado independente, mas monárquico, nós tínhamos um poder unitário muito forte, concentrado na figura do moderador. Por outro lado, além desse poder muito forte, é imprescindível pensar que a manutenção dessas condições passou pelo apoio que o imperador dava às oligarquias, que seriam, no nosso caso, o equivalente ao que foram anteriormente os senhores feudais. E que essa concentração de poder político e econômico entre imperador e oligarquias gerou uma série de revoltas ao longo do tempo por parte daquela grande parcela da população que se via em condições pejorativas em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento social, em termos de ter algum tipo de condição para melhorar a sua situação. Que Maquiavel já dizia que não necessariamente seria algo a dever acontecer por parte do Estado. Com o acúmulo das condições de insatisfação da população brasileira ao longo do século XIX, nós tivemos um grande inconformismo popular que culminou com a proclamação da República em 1889. Nessa data e a partir de então, o Estado brasileiro passou a se organizar ou se reorganizar, mas não mais como monarquia. A figura do imperador deixou de existir, o regime monárquico deixou de operar e nós passamos a ser uma república. Uma república sob um governo presidencialista e sob a perspectiva de um federalismo. Lembrem-se que quando a gente pensa no nome completo do nosso país, por assim dizer, nós estamos falando de uma República Federativa do Brasil. E o que seria o federalismo? Ou como se constituiria o Estado brasileiro? Basicamente, por três aspectos. Primeiro, o federalismo significa uma pactuação, pensem na ideia de pacto ou de contrato, lá de Locke, Hobbes, Rousseau, os contratualistas. O Estado seria, então, uma pactuação entre entes federados, as nossas unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal,
que se submetem a regras majoritárias, a um legislativo comum e a poderes executivo e judiciário federais. Vejam que aqui nós estamos falando desde a proclamação a um poder trino, por assim dizer. Executivo, legislativo e judiciário, sem que haja mais aquela figura de um poder moderador que existiu no período monárquico. Um segundo aspecto do federalismo: as unidades federativas têm um corpo administrativo próprio e têm ainda uma representação federal que se coloca nos moldes do Congresso. Isso significa, por um lado, que cada unidade da federação tem algum tipo de independência ou de autonomia para se regular e para o seu processo de gestão, mas ainda assim existe um corpo maior, que é o governo federal, que responde pelo conjunto dessas unidades da federação. E por fim, é importante pensar que em um governo federal ou em um governo federativo, para ser mais exato, nós estamos falando sobre reciprocidade, cooperação, equilíbrio e autonomia administrativa, tributária e política. Ou seja, as unidades da federação ou os entes federativos, eles têm que ter em mente, quando elaboram suas legislações, quando desenvolvem suas relações políticas, tributárias, econômicas e etc., que essas relações têm que ser recíprocas. Um Estado, pensando em unidade da federação, não deve buscar lucro ou ganhos sobre o outro, já que estamos todos dentro de uma única república, sob essa perspectiva de um modelo federalista. Reflita um pouco mais sobre isso e nós vamos retomar a ideia de federalismo ao longo da disciplina, principalmente quando nós falarmos sobre as políticas públicas, sobre como elas se conformam, como elas se desenvolvem para a obtenção do bem público ou do bem coletivo, que nos remete ao slide inicial de discussão ainda do conceito de Estado dessa nossa primeira aula conceitual. Até a nossa próxima aula.